Olá, bem-vinda ou bem-vindo aqui à Semana do Propósito nos Negócios. Primeiramente, parabéns por ter se inscrito, isso já mostra muito sobre você. É importante para mim saber que existem mais e mais pessoas buscando se conectar com o propósito dentro dos seus negócios. Ou seja, como que a gente pode trazer essa palavrinha propósito, que é tão importante, para dentro do ambiente organizacional, do ambiente empreendedor, do ambiente empresarial. Eu me sinto muito honrado porque eu sei que o seu tempo é o que há de mais precioso na sua vida e poder compartilhar um pouquinho desse tempo contigo faz toda a diferença para mim. Afinal, eu sei o quanto hoje são milhares de possibilidades, são muitos conteúdos, muitas possibilidades e ter percebido aí que você escolheu embarcar nessa jornada aqui é motivo de muita gratidão para mim e para todo o meu time. Então, parabéns por estar aqui mais uma vez e vamos que vamos para essa nossa primeira aula da Semana do Propósito dos Negócios, que tem como título A Importância do Propósito nos Negócios. Então, a gente vai mergulhar aqui ao longo dos próximos minutos em uma jornada para poder compreender o porquê que o propósito se tornou algo tão importante, tão essencial para construir um negócio dentro do século XXI, né? Dentro do novo modelo econômico que a gente vive, que é um modelo muito diferente dos modelos antigos e tradicionais. Espero que seja esclarecedor para você e que, acima de tudo, te inspire a construir um negócio com propósito do zero ou até mesmo implementar propósito no seu negócio já existente. Serve tanto para você que quer começar um negócio com propósito ou para você que já tem um negócio ou que vive trabalhando em algum negócio e quer trazer um pouco desse tema propósito, dessa força incrível que é a força do propósito para dentro da sua organização já existente e assim colher benefícios imensuráveis. Vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, ok? Quando eu olhar para cá é porque eu estou vendo aqui os slides, né? E logo volto para cá para a gente poder continuar, para que você possa enxergar tudo da melhor forma possível aqui na televisão, ok? Então vamos lá. Começando a primeira aula, eu queria dizer que a gente vai começar uma jornada. E para começar essa jornada, esse mergulho, eu queria te convidar a pensar no seguinte: por que você se inscreveu nessa jornada? Por que você se inscreveu na Semana do Propósito dos Negócios? Ou seja, por que isso é importante para você? O que te trouxe até aqui? O que te motivou? Qual que foi a sua busca? O que de fato fez com que você tomasse ação e estivesse aqui? Vamos fazer esse check-in rápido, então reflete um pouquinho sobre isso aí. Qual que é a sua intenção aqui? O que você está buscando? Você quer entender um pouco mais sobre propósito? Você quer implementar propósito na sua vida, no seu negócio? Você quer começar a empreender com propósito? Qual que é, o seu desejo? É importante que isso esteja muito claro para você no início dessa nossa jornada, dessa nossa viagem juntos, ok? Então eu queria te convidar a fazer esse check-in e ter essa clareza. Se possível, escreve no papel ou no seu celular qual que é a sua principal intenção aqui ao longo dessas nossas aulas da Semana do Propósito dos Negócios. E vamos lá. Para a gente seguir aqui esse nosso momento, eu queria falar um pouquinho sobre quem eu sou. Afinal, falar de propósito sem falar sobre qual é o meu propósito não faria sentido. Eu acho que as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. E é muito importante para você ter clareza de que o que eu estou trazendo aqui não é algo que eu penso ou que eu apenas estudei ou que eu acredito. É sim, mas é algo que eu vivo diariamente, é algo que faz parte daquilo que eu sou. Então essa Semana do Propósito dos Negócios é uma manifestação, é uma expressão do meu propósito de vida, que eu defino em uma declaração como inspirar pessoas e empresas a reconhecerem e viverem o seu propósito para que juntos possamos construir um mundo mais humano e mais consciente. Então inspirar pessoas, inspirar empresas a reconhecerem o propósito e implementarem esse propósito na prática, porque assim a gente vai conseguir construir um mundo mais humano e mais consciente. É isso que me move, isso é um pouquinho de quem eu sou. Eu acredito que, inclusive, esse sou é sou de alma em inglês, porque acho que a gente tem que se apresentar muito mais pelo aquilo que a nossa alma diz do que apenas o que o nosso currículo diz, aquilo que a gente acredita, o nosso sonho. E acho que a melhor forma de conhecer alguém é conhecer o seu propósito, aquilo que faz o seu coração vibrar. Então, o meu currículo, as minhas formações, as minhas realizações, acho que a gente consegue ver isso aí na internet. O LinkedIn está aí para isso, o Instagram, tem muitas possibilidades para você conhecer um pouquinho mais de todas as minhas realizações, mas acho que o mais importante aqui mesmo é você compreender o meu propósito, aquilo que me motiva, me energiza, me mobiliza, que faz o meu coração vibrar, os meus olhos brilharem. E é isso que eu quero te ajudar a encontrar, a reconhecer ao longo dessa jornada aqui. A gente vai perceber que propósito não é sobre encontrar ou descobrir algo, e sim sobre reconhecer algo. É como se você não tivesse que ser nada além do que você já é. Encontrar o nosso propósito tem a ver diretamente com deixar ir ou desapegar
daquilo que você não é e assim poder se tornar pleno ou plena, vivendo a sua essência, vivendo a sua própria natureza. Ou seja, o propósito ele já está dentro de nós. E eu tive esse privilégio de me conectar com o meu propósito e de perceber que é como uma rádio que está tocando, sabe? Imagina uma rádio que esteja tocando agora, mas que você não está ouvindo. A Rádio Globo, a Rádio Band, a Excelsior, enfim. Uma rádio que esteja tocando agora, mas você não está ouvindo. Não é porque você não está ouvindo essa rádio que ela não está tocando. Ela está tocando, o ritmo, a frequência está aí. Da mesma forma é o propósito. O propósito você muitas vezes não está ouvindo, mas ele está tocando. Ele está sempre tocando na nossa vida. E poder reconhecer essa sintonia, né, do propósito, esse ritmo do propósito e transformar isso em um negócio é um grande presente, né? É algo que realmente é fantástico. E o meu sonho aqui é poder ajudar você a construir esse negócio com propósito ou implementar propósito no seu negócio para que a gente tenha uma grande rede de empreendedores e empreendedoras que elevam a humanidade e que equilibram lucro com impacto social positivo. Acredito que assim a economia vai se transformar demais e a gente vai poder contribuir para um mundo muito melhor. Beleza? Para a gente falar do meu propósito e contar um pouquinho da minha história, para contextualizar tudo isso, eu queria voltar lá para quando eu era bem pequeno. Eu nasci em Salvador e aqui nos meus primeiros anos de vida eu já tinha uma grande paixão, como você pode ver, que era o futebol. Como muitos brasileiros e brasileiras, eu era apaixonado pela bola, eu dormia, acordava jogando bola e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Desde pequenininho eu tinha esse grande sonho de poder jogar bola. E assim que eu nasci ali, logo com cerca de 1 aninho, os meus pais eles se separaram. Talvez você aí também tenha pais separados. E assim que eles se separaram, minha mãe acabou me levando para Porto Alegre para morar lá com ela, porque é lá que ela tinha nascido e ela queria ficar mais próxima da família dela. Chegando lá, a gente acabou vivendo um grande desafio na nossa família. A minha mãe ela acabou entrando num processo depressivo muito forte, devido a todas as frustrações que a separação gerou, enfim, todo o momento de vida que ela estava vivendo, todo aquele contexto. Talvez você conheça alguém também que já viveu uma depressão profunda na sua família ou na sua rede de amigos. E essa depressão, ela foi muito difícil, ela foi um desafio muito grande na nossa família. E a depressão, como talvez você já saiba, ela abre algumas válvulas de escape. E a válvula de escape que foi aberta para minha mãe foi o álcool. E a minha mãe ela acabou mergulhando ali no álcool, se tornando alcoólatra. E a dependência química do álcool chegou para mim muito cedo ali, né? Eu tinha cerca de 4, 5 anos. E a luta a favor da vida e contra o álcool tomou conta da minha infância. A gente viveu desafios muito profundos, ela foi internada muitas vezes e era muito desafiador, porque é uma doença que não é fácil de você vencer. É uma doença poderosa, forte. E a gente foi buscando, por muitas vezes, juntos, né, vencer essa doença. E tentamos muitas vezes e falhamos muitas vezes, mas em um determinado dia a gente foi numa clínica chamada Clínica Central. E na Clínica Central, lá no Rio Grande do Sul, a minha mãe teve acesso a um tratamento que permitiu que ela se curasse. E a minha mãe ela conseguiu se recuperar do álcool. E ela saiu de lá e ela foi ajudar outras pessoas a se recuperarem do álcool dentro de um sistema chamado Alcoólicos Anônimos. Com cerca de 10 anos eu fui na minha primeira reunião, de 9 para 10 anos, na minha primeira reunião de Alcoólicos Anônimos. Talvez você já tenha visto ou num filme, ou numa novela, ou já tenha ido presencialmente, um círculo bem grande de pessoas se ajudando a se recuperarem. E ali, dentro daquela reunião, eu me conectei, eu acredito, pela primeira vez com o meu propósito. Naquela reunião, os mais experientes convidaram as pessoas a irem falar, a irem lá para frente para falar sobre as suas experiências lidando com o álcool na sua família. E eu lembro que antes disso, a minha mãe, ela queria muito ir para as reuniões de Alcoólicos Anônimos, mas eu não entendia. Eu falava, poxa mãe, você tem que se recuperar primeiro. Por que você está indo ajudar os outros a se recuperarem? Por que você está indo ajudar os outros a se curarem de uma doença que você tem também? E eu não entendia isso quando criança. E minha mãe falava para mim, a melhor forma de você se curar é curando alguém. Ou seja, quanto mais você serve, mais você evolui. E aquilo ficou muito marcado para mim. E aí, voltando à história da reunião, onde eu fui lá na frente falar,
eu tive a oportunidade de compartilhar sobre como eu enxergava esse desafio e como que eu poderia ajudar outras crianças que viviam aquilo que eu vivia, que eu havia vivido antes delas se recuperar. E ali eu comecei a despertar para o que era o sentido de servir, o sentido de fazer uma diferença, o sentido de realmente colocar a nossa vida, né, a serviço de algo maior, colocar os nossos talentos a serviço de algo maior. E eu lembro que algum tempo atrás, agora uns 2 ou 3 anos atrás, quando a minha carreira de palestrante começou a se intensificar, a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, eu lembro, filho, que naquele dia nos Alcoólicos Anônimos eu sabia que você ia trabalhar com palestras, com desenvolvimento humano, se comunicando, levando a sua mensagem para o mundo. E eu acho que inconscientemente, desde lá, essa jornada de compreender quem eu sou e compreender o que eu estou fazendo aqui, guiaram a minha vida. Eu voltei para Salvador após a recuperação da minha mãe. A gente veio para cá quando eu tinha cerca de 12 anos e eu moro aqui hoje. E ela começou a não só se recuperar, como contribuir para que mais e mais pessoas se recuperassem. Hoje ela está sóbria há 20 anos, né? É uma grande celebração para a gente, uma vitória contra essa dependência. E hoje ela inspira e ajuda várias e várias pessoas a se recuperarem do álcool e das drogas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, enfim, pessoas que precisam de um apoio num momento tão delicado. E eu acredito sim que a minha mãe foi um dos grandes exemplos de propósito na minha vida. Ela colocou talentos dela, a história dela, a serviço de algo maior do que ela mesma. E aí, gente, quando eu tinha cerca de 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, estudei e joguei bola numa high school americana, né, no ensino médio de uma escola americana, e descobri nesse momento que eu poderia jogar futebol na universidade também. Eu voltei para o Brasil após o high school, o intercâmbio no high school, e voltei aos 17 anos para os Estados Unidos novamente com uma bolsa para jogar futebol e estudar negócios lá nos Estados Unidos. Eu utilizei o talento no futebol e o talento acadêmico como ferramentas para me conseguir ali uma bolsa para jogar bola, e foi ali que eu comecei uma carreira de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal lá nos Estados Unidos. Morei no Tennessee, morei na Flórida, morei no Texas. E foi lá, na minha primeira temporada jogando bola nos Estados Unidos, que eu acabei tendo uma grande frustração. Na primeira temporada ainda, logo no comecinho da carreira universitária, eu acabei jogando bola e tendo uma lesão na lombar. Essa lesão na lombar, ela acabou afastando todas as minhas chances de continuar jogando bola. Mas como nada é por acaso, eu deixei de jogar bola, mas eu fui parar na sala de aula. E foi na sala de aula que eu, dentro de um ambiente escolar ali, de um ambiente onde um professor estava explicando sobre empreendedorismo, que eu comecei a mergulhar no conceito do capitalismo consciente. Esse movimento que nos mostra que é possível unir lucro com propósito e que as empresas que têm um propósito claro, elas geram muito mais valor para o mundo e, consequentemente, elas crescem muito mais. Eu queria empreender, o meu curso lá era um curso de negócios e marketing, mas eu não queria apenas empreender pelo dinheiro, eu queria empreender para gerar uma transformação. Afinal, eu acredito muito que negócios não nascem para poder apenas gerar retorno financeiro. Negócios nascem para gerar transformações e o retorno financeiro é uma consequência disso. Empreender com propósito não é sobre começar um negócio, é sobre começar um movimento, é sobre começar uma transformação. E isso mexeu muito comigo. Quando eu comecei a conhecer todos esses movimentos, a economia do propósito, o sistema B, o capitalismo consciente, empresas como o Whole Foods Market, a economia, né, compartilhada e colaborativa, o Golden Circle, uma série de conceitos, eu falei, uau, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar mais e mais empresas a empreenderem de forma consciente. E aí eu comecei a ler muito, estudar. Eu lembro que eu ia para a biblioteca, passava horas e horas na biblioteca estudando todos esses conceitos e entendendo como isso funcionava. Fiz o meu TCC lá na faculdade sobre os negócios conscientes. Eu fui lá para o Whole Foods Market, que é um dos negócios mais conscientes do mundo, e eu ficava lá dia e noite estudando, entrevistando colaboradores, entrevistando clientes, pesquisando, compreendendo. E eu voltei aí para o Brasil, né, após a minha formatura, para poder ajudar mais e mais pessoas a empreenderem com propósito. Eu lembro que eu abri mão de vários
pedidos, né, ofertas de empregos, inclusive em grandes multinacionais. Uma grande multinacional do ramo automotivo, por exemplo, eu acabei dizendo não para vários empregos porque eu tinha acessado esse chamado de construir uma economia mais consciente, mais humana, regida por propósito. E eu lembro que durante esse meu voo dos Estados Unidos para cá, eu escrevi muitas coisas em um papel. E eu escrevi em um desses papéis algo que eu tirei uma foto para mostrar para vocês. Eu escrevi o seguinte: sei que nasci para criar algo novo, ser dono de um negócio que agrega valor à vida das pessoas. E esse lance do eu sei que nasci já me dá indícios de que ali eu tinha uma clareza, eu tinha uma certa conexão com o meu propósito, com o meu sentido de vida. E assim que eu voltei para cá, para o Brasil, eu tive a oportunidade de ir para a Índia. Eu conheci a arte de viver, fiz um curso na arte de viver, de meditação, respiração, e tive a oportunidade de ir para a Índia fazer um curso avançado com a minha mãe. E lá na Índia, ao longo desse curso, onde a gente ficou cerca de 4 dias em silêncio, eu tive acesso a algumas meditações muito profundas, em que eu me conectei muito comigo mesmo. Foi mais do que uma viagem para a Índia, foi uma viagem para o meu ser, para a minha essência. E ali eu comecei a ter uma série de clarezas, uma série de confirmações. E uma delas é que eu precisava começar um negócio com propósito. Muito além de falar sobre propósito para o mundo, falar sobre a importância do propósito nos negócios, eu queria e precisava criar um negócio com propósito na prática para poder manifestar tudo isso de forma real na minha vida. E assim poder concluir o real benefício, o real impacto de ter um negócio com propósito. E foi uma conversa com Zé Pimenta, grande irmão de jornada, grande parceiro de propósito, que nós pensamos juntos em criar a Eusaria. Eu lembro que era se não me engano, era uma quarta-feira, final de tarde. Não, era uma sexta-feira, final de tarde. A gente saiu do escritório e a gente foi para o Porto da Barra. Quem já veio em Salvador conhece o Porto da Barra. E ali a gente pegou, né, um papel, aqueles que de mesa, né, dentro de um restaurante que a gente estava, e começou a escrever o que a gente queria criar. E a gente entendeu que a gente queria criar algo que expressasse para o mundo mensagens que a gente acreditava que poderia fazer o mundo melhor. E a nossa ideia foi criar camisetas que estampassem mensagens que de alguma forma inspirassem as pessoas a mudar os seus mundos e mudar o mundo para melhor. E eu lembro que foi muito incrível porque a gente tem uma conexão muito linda, né? Somos assim muito conectados em termos de valores e crenças, e as mensagens das camisetas começaram a surgir naturalmente. Eu lembro que eu falei para ele assim: poxa, irmão, a gente tem que criar uma marca de camisetas que seja diferente, que a pessoa olhe e ela fale assim: eu usaria essa marca. E aí ele falou criativo, que é: uau, eu usaria, esse é o nome da marca. Ele, um gênio da criatividade e da direção de arte, do design, criou a marca, criou as estampas. Eu parti para cuidar da parte comercial, logística, operação. Ele partiu para cuidar da parte, né, de criação de estampas e todo o marketing, todo o branding da empresa. E a gente lançou a Eusaria no dia 22, se eu não me engano, dia 22, no finalzinho de fevereiro. Lançamos a Eusaria no final de fevereiro, eu vou esquecer a data exata agora, me fugiu. Finalzinho de fevereiro, e agora acabou inclusive de fazer 5 anos que a Eusaria nasceu. E nesse dia que a gente lançou a Eusaria, a gente tinha ali construído, né, uma coleção, tínhamos feito toda a produção das camisetas com o Thompson, que é um grande parceiro aqui em Salvador, e a gente tinha uma coleção pronta para entregar para as pessoas. Foi numa feira aqui em Salvador, uma feira que ficava numa praça, uma feira chamada Boa Praça. Inclusive a gente é muito grato a Lara Kertz por ter nos oferecido, né, ter aceitado que a gente pudesse investir para estar ali naquela feira. E a gente realmente foi muito surpreendido porque foi um sucesso total. A Eusaria, ela tinha um modelo de negócio diferente. Ela ainda tem um modelo de negócio diferente, mas um pouco ajustado. Vou contar para vocês já. Mas a gente começou da seguinte forma: para cada peça vendida, uma peça era doada. Então, cada vez que você comprava uma, a gente doava outra. Assim era a Eusaria. E aí a gente não só doava a camiseta, como a gente levava uma dedicatória sua. Quando você escrevia uma dedicatória, a gente guardava e levava essa dedicatória junto com outra camiseta para alguém em situação de vulnerabilidade social. Alguém como o seu Jorge, por exemplo.
Estou preservando aqui a imagem do seu Jorge, né? Mas o seu Jorge foi um morador em situação de rua que recebeu uma camiseta nossa e foi muito incrível porque o seu Jorge, ele, ao receber a camiseta, ele viu essa mensagem que era a nossa principal estampa, amor maior que dinheiro, ser maior que ter, e ele ficou encantado. Ele falou para mim, Kiko, essa mensagem aqui, ela deveria ser disseminada para todas as pessoas do mundo. Se as pessoas soubessem realmente que o amor é maior que o dinheiro, não tem nada de errado em ter dinheiro, mas o amor tem que ser maior. Aquilo que eu sou tem que ser maior do que aquilo que eu tenho. Ele falou, se todos soubessem disso, talvez eu não estivesse na situação que eu estou hoje na sociedade. E aí eu lembro que a gente perguntou para ele, seu Jorge, a gente pode fazer algo por você? E ele falou pra gente, olha, eu não sei o que dizer do que você pode fazer por mim, mas eu tenho um pedido. Você pode não desistir de levar essa mensagem para o mundo. Você pode não sossegar enquanto você não impactar milhões de pessoas com essa mensagem. E olha, eu te confesso que sempre que eu estou fazendo uma palestra, dando um treinamento, escrevendo um livro, me vem a mensagem do seu Jorge na minha cabeça. E o fato de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje é também uma forma de honrar o pedido do seu Jorge. A gente não vai desistir. Enquanto a gente estiver respirando, a gente vai estar levando essa mensagem para o mundo de que é possível unir lucro com impacto positivo, com transformação, com sentido, com significado, com propósito, com felicidade, com motivação. Bom, a Eusaria começou a crescer, a gente fez toda a nossa coleção, sempre de forma muito humana e consciente, lá na calçada, com pessoas incríveis como o Jackson, como o Maurício, que faziam parte da construção das camisetas. A gente acabou ampliando o leque de produtos, fizemos mochilas, quadros, canecas. Você pode conhecer toda a história da Eusaria no YouTube, tem alguns documentários incríveis, com a Mary, com a Rose, fazendo as mochilas sustentáveis da Eusaria. A gente começou a crescer bastante e para cada produto vendido, um produto era doado. A gente assim cresceu não só em termos de faturamento, como em termos de impacto social positivo. E aí a gente começou a colher vários benefícios de ter uma causa por trás do seu negócio. A gente viu, por exemplo, o quanto que os clientes se conectavam mais com a marca, o quanto que os clientes viravam embaixadores da marca, o quanto que os colaboradores ficavam engajados e comprometidos com a marca. A gente começou a ver como era muito mais fluido construir parcerias. A gente começou a ver o quanto que a nossa marca tinha muito mais alma e muito mais peso por ela ter uma causa, por ela estar ali por algo maior. E os benefícios de ter um negócio com propósito no faturamento, no caixa, nas parcerias, na relação com clientes, com colaboradores, só cresciam cada vez mais. E a partir daí a gente começou a olhar para dentro e se perguntar como é que a gente vai impactar de forma mais sustentável o mundo. A gente olhou para os objetivos de sustentabilidade da ONU e percebeu que a educação de qualidade é o que mais nos motivava. Inclusive as estampas eram formas de educar as pessoas. As estampas não eram apenas designs bonitos, eram formas de a gente levar mensagens positivas para as pessoas. A gente acreditava na educação e isso já fazia parte do nosso modelo de negócio sem nem a gente perceber. E foi aí que, mergulhando nesse núcleo aqui da educação de qualidade, a gente começou a perceber que a gente queria transformar o modelo de negócio para um modelo que atuasse com a educação. Foi aí que nos conectamos com o Instituto Aliança e a gente começou a modelar novamente a empresa, mantendo o princípio de uma venda igual a uma doação, mas agora direcionando o recurso para um dia de aula na comunidade. Então, para cada produto vendido, existe um valor que é destinado para garantir transporte, alimentação, materiais didáticos, infraestrutura, para que um jovem estudante do Instituto Aliança, que é uma OCIP incrível, vale muito a pena você conhecer, possa oferecer os projetos de transformação para os jovens em situação de vulnerabilidade e risco, principalmente na cidade de Simões Filho, que é aqui pertinho de Salvador e é uma das cidades mais violentas, perigosas e vulneráveis do Brasil. Então, a gente manteve o modelo de negócio, mas com um ajuste, onde aquele recurso que era destinado para as doações em peças, a gente transformava em doações para a educação da comunidade.
E de lá para cá já foram centenas de jovens educados através do projeto do Instituto Aliança, que é o Refazendo Sonhos, esse é o nome do projeto. E é bacana você mergulhar um pouco mais nessa história, como eu falei no YouTube, digitando Eusaria, você consegue ali ver muitas outras informações e ter um pouco mais de clareza de todo esse processo. Depois da Eusaria, a gente se sentiu pronto para poder, não depois, né, mas durante, porque a Eusaria ainda existe. Eu hoje não estou na operação da Eusaria mais, não faço mais parte da gestão. O Zé que assumiu completamente isso e eu me dediquei 100% a Casulo, que é a Academia do Propósito. Aquele meu sonho inicial de criar livros, palestras, treinamentos, se materializou através da Casulo. Depois de ter visto na prática o que o propósito traz para um negócio, eu construí um método Metamorfose através da Academia do Propósito, que é a Casulo, para poder oferecer isso para mais e mais empresas. A Casulo tem 6 asas de atuação. Asa Business, onde a gente entrega palestras, treinamentos, workshops para empresas de todos os portes, através de experiências de aprendizagem. A asa People, onde a gente atende pessoas individualmente com métodos de clarificação de propósitos e mentorias para empreendedores com propósito. A asa Online, com cursos online para empreendedores e empreendedoras implementarem propósito nos seus negócios. A asa Eventos, onde a gente faz eventos abertos ao público. A gente tem aí o Prospera, que é hoje o maior fórum de negócios com propósito do Brasil. Vamos agora para a 4ª edição em 2020. Você está convidado ou convidada para fazer parte desse momento incrível. Temos também o Encontro Anual do Propósito no final do ano, que também é um evento aberto. Esse ano a gente espera ter aí cerca de 1.000 pessoas no Prospera. Cada ano cresce mais e mais, com palestrantes altamente reconhecidos nacional e internacionalmente. A gente tem aqui também a asa de educação, onde a gente leva programas de autoconhecimento para escolas do ensino médio. É um projeto lindo, a gente entende que os líderes do futuro, os empreendedores e as empreendedoras com propósito do futuro estão no ensino médio hoje e a gente precisa cuidar deles. É através desse projeto que a gente faz isso. E a asa social, onde a gente conecta com ONGs, instituições beneficentes, instituições de apoio à comunidade para dar um suporte para esse grupo através das experiências que a gente leva para empresas e para as pessoas. A gente constrói experiências adaptadas para que essas pessoas possam se beneficiar também na comunidade. É um trabalho voluntário da Casulo. Beleza? E o grande princípio é que a gente conclui que propósito e lucro andam lado a lado. Quanto mais propósito eu tenho, a tendência é que eu tenha mais lucro, mais resultado financeiro, e quanto mais resultado financeiro, mais eu posso reinvestir no meu propósito para ampliar o meu impacto. Aqui, pessoal, estão algumas das empresas que nós já atendemos. São cerca de 100 empresas atendidas hoje, desde multinacionais muito grandes até empresas que estão começando. Aqui estão algumas delas, você pode ver isso online também, mas é mais para você ter um pouquinho de clareza do que a gente tem realizado aí no meio corporativo. Queria mostrar para você algo interessante. A gente faz uma pesquisa sempre antes e depois do nosso trabalho nas empresas. Olha que legal. Antes de clarificar o propósito dessa empresa, a gente perguntou, de 0 a 10, qual é a nota que você atribui ao seu nível de felicidade na empresa? E a gente teve aqui uma média de 6,8. Você pode ver aqui, né? Médias de 3, 4, 5, 6, 7. Notas muito baixas, tinha até notas 1, notas 3, notas 4. E após a clarificação do propósito, 3 meses depois, a gente fez a mesma pergunta. De 0 a 10, que nota você atribui ao seu nível de felicidade dentro da empresa? A gente já tem aqui uma média muito mais alta, 8,9. Olha como subiu aqui, concentrados aqui em nota 8, 9, 10. Uma diferença muito grande no nível de felicidade das pessoas na empresa. Então o propósito ele tem esse poder. Mais um caso, você está satisfeito com o clima dentro da empresa? Antes de clarificar o propósito, 60% das pessoas não estão satisfeitas com o clima dentro da empresa. Depois de clarificar o propósito, 3 meses depois, você está satisfeito com o clima dentro da empresa? 93% das pessoas, sim, estou satisfeito. E a gente sabe que estar satisfeito, estar feliz, está diretamente ligado a ter um negócio mais lucrativo, um negócio que cresce mais. Então aqui alguns exemplos para você, né? Mas vamos lá, vamos começar a mergulhar agora um pouquinho em alguns dados, alguns pontos importantes para a gente deixar claro aí a importância do propósito nos negócios.
108 mil horas. Você tem alguma noção de que é esse número, do que isso significa? Bom, 108 mil horas nada mais são do que as horas da nossa vida que a gente passa trabalhando ou empreendendo, enfim. Se a gente considerar 45 anos, 300 dias por ano e 8 horas por dia, isso aqui sendo bem otimista aí, na verdade a gente trabalha mais do que isso, a gente começa a entender que mais ou menos 100, 120 mil horas da nossa vida são dedicadas ao trabalho. E aí a pergunta é, que tal adicionar propósito, adicionar felicidade, adicionar paixão, adicionar impacto social nessas 120 mil horas ou 108 mil horas, enfim. A gente hoje vive uma crise que é a crise de significado, a crise de propósito. A gente está vazio internamente. E perceba que o caos lá fora, ou seja, o caos que o mundo vive, é fruto do caos que a gente vive aqui dentro. O caos lá fora não aconteceu do nada. Ele é fruto de comportamentos gerados a partir de emoções tóxicas, emoções caóticas. Então, emoções caóticas geram comportamentos caóticos, que geram resultados caóticos, o mundo fica caótico. Então, quando a gente pensa em propósito, a gente percebe o propósito como uma ferramenta capaz de transformar completamente esse caos interno e, consequentemente, reduzir o caos interno na sociedade também. O grande problema é que a gente entende o que a gente faz, como a gente faz, mas não entende o porquê a gente faz nas empresas. A gente entende que a gente tem que ser produtivo, mas esquece de ser significativo. Ser produtivo significa produzir. Essa televisão ela é produtiva. Se eu desligar, ela desliga. Se eu ligar, ela liga. Ela tem uma vida útil. Ela foi feita com o melhor custo-benefício possível. Mas ela não tem que ser significativa. Nós temos que ser significativos. O maior diferencial do ser humano é ser humano. E a melhor forma de não ser substituído por um robô é não se tornando um robô. Ou seja, a gente precisa despertar para o humano que há em nós. Precisa florescer esse propósito dentro de nós para poder termos vidas significativas e não apenas produtivas. Olha como essa crise ela é forte. A busca pela palavra propósito, ela cresceu mais de 300% no Google entre 2004 e 2020, segundo o Google Trends. Então, se você vai ver aqui o crescimento, em janeiro de 2004, a nota que o Google dá para a palavra propósito em termos de buscabilidade é 24. E a nota que ele dá em janeiro de 2020 é 84. Ou seja, as pessoas estão buscando propósito, buscando sentido. Olha só as revistas. Harvard Business Review. Coloque o propósito no centro da sua estratégia. Exame Negócios. A força do propósito. A ciência mostra que enxergar significado no trabalho, algo cada vez mais escasso no mundo, torna as pessoas mais saudáveis e produtivas. Esse é o caminho para uma vida mais plena e mais feliz. A Você RH coloca em busca de um propósito que encante. Negócios movidos por um objetivo maior alcançam um desempenho até 10 vezes superior. Perceba a vida simples, descubra seu propósito. A Exame CEO, a reinvenção do capitalismo, a HSM Management, performance com propósito. Ou seja, o mundo fala sobre isso. Harvard Business Review, o valor da felicidade, como que a felicidade no trabalho gera lucro e propósito gera felicidade. É um dos pilares da felicidade. E, obviamente, felicidade gera resultado. Outra da Harvard, quando o trabalho tem significado, como transformar propósito em performance. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui para você? Que isso não é mais uma opinião, não é mais uma opção, não é mais um desejo. Isso é uma necessidade da nova era econômica. Para concluir, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns especialistas, né? O que alguns especialistas têm a falar sobre isso. Esse livro é bem interessante, da Bronnie Ware. Ela fala o seguinte, ela é uma enfermeira e ela pesquisou ao longo de alguns anos cerca de milhares de pessoas que estavam em condições de pré-morte, pré-falecimento ali nos leitos dos hospitais. E ela perguntou o seguinte, quais são os seus 5 principais arrependimentos? E ela concluiu que os principais arrependimentos dessas pessoas eram muito ligados a não viver uma vida com propósito. O primeiro deles está ligado a não viver uma vida fiel a si mesmo. Perceba, viver com propósito é ser fiel a quem você é. Viver com propósito e empreender com propósito é sobre a essência e não a tendência.
Viver com propósito e empreender com propósito é sobre escolher autenticidade e não aprovação social. A gente começa negócios olhando para fora. Qual que é a oportunidade do mercado? A gente precisa olhar para dentro e se perguntar qual que é o chamado do meu coração, da minha alma, da minha natureza e como que eu posso transformar isso em um negócio que seja comercialmente viável, claro. Então a jornada é de dentro para fora e não de fora para dentro. O Napoleon Hill, que é um dos grandes nomes de negócios do mundo, eu inclusive não concordo com algumas das afirmações dele, mas eu preciso dizer que ele é um cara que influenciou muito o mundo dos negócios. Ele traz o seguinte, dentro das 16 leis de sucesso dele, ele traz que a primeira lei é ter um propósito definido. Então Napoleon Hill, que é um dos grandes influenciadores do mercado, da história, ele fala, ter um propósito definido é a primeira lei, é o primeiro passo. Se você olha para o Daniel Pink, que é um dos maiores especialistas em motivação da atualidade, ele nos convida a refletir sobre a motivação 3.0. Ele fala que a gente precisa de 3 elementos para sermos altamente motivados. Aquele lance de recompensa e punição e trabalhar só pela busca por ser bonificado não representa mais a nova geração. A geração Z, que vai tomar conta aí do mercado de trabalho nos próximos 30 anos, vai representar aí quase 50% do mercado de trabalho, é uma geração que simplesmente não quer mais trabalhar por trabalhar. Tem que ter uma causa, tem que ter um sentido. E eles vão ser quem estarão trabalhando, então serão os que vão estar consumindo. E como que essa mentalidade é aplicada ao consumo? Dizendo não para empresas que não têm uma causa, para empresas que vendem por vender de forma mecânica e automática. No meu novo livro, Pare de Vender Assim, a gente fala bastante sobre isso. Fica aí uma dica para você também mergulhar um pouco mais nessa leitura, né? Então aqui ele fala dos 3 elementos que vão gerar motivação nas empresas. E perceba que o propósito é um dos elementos desse tripé. Propósito significa ter sentido e significado. Perceber que você faz parte de algo muito maior do que você mesmo. Isso é essencial para a motivação moderna. Não há possibilidade de um colaborador ou colaboradora estar 100% motivado sem uma clareza de propósito. Se você pensa no Martin Seligman, né? Felicidade, ele fala muito sobre a felicidade autêntica, é um dos pais da psicologia positiva. Ele fala que basicamente, para você ter uma felicidade autêntica, você precisa de 5 elementos integrados. E um desses 5 elementos, claro, propósito. Então, tanto para a motivação quanto para a felicidade, o propósito é um dos pilares essenciais. E tem como falar de negócios sem falar de motivação, sem falar de felicidade? É impossível. Essa outra grande pensadora, a Angela Lee, essa mulher incrível, escreveu um livro chamado Garra, onde ela fala que as pessoas que buscam sucesso precisam entender que tem que ter garra, mas que para ter garra tem que ter propósito. Ou seja, ela deixa muito claro que o propósito é um dos pilares da garra, que é um dos pilares do sucesso. Perceba mais uma vez, motivação, felicidade, sucesso, propósito é uma base para tudo isso. Se você pensa em liderança, o Richard Barrett, eu fiz uma formação inclusive com o método dele que é incrível, ele fala do novo paradigma da liderança e ele fala que o novo líder, o líder do futuro, o líder consciente, o líder que vai transformar, que vai ter sucesso, performance, ele vai precisar começar aqui, liderando a si mesmo, com autoconsciência e clareza do seu propósito. Tem como falar de negócio sem falar de liderança? Não tem. E não tem como falar mais de liderança sem falar de liderar a si mesmo e ter clareza do seu propósito e perceber como que ele se manifesta no seu trabalho, na sua liderança. O Hugh Blaine, que é um outro grande consultor, escreveu os 7 princípios do líder revolucionário. Ele fala o seguinte, para um líder revolucionar hoje, ele precisa de 7 princípios. E o primeiro deles, é claro, que é o princípio do propósito. Ou seja, ter um propósito claro é a base para você poder cumprir todos os outros princípios. Um outro que eu gosto muito, um outro autor, que é o Salim Ismail, ele fala sobre as organizações exponenciais, aquelas que crescem de forma exponencial e não linear. E ele fala o seguinte, que a base que essas organizações têm em comum é o fato de elas terem um PMT, que é um propósito massivo transformador. Ou seja, a diferença que o negócio quer fazer no mundo, a sua razão de ser, a sua motivação de existir.
Ter essa clareza de propósito massivo transformador é o que há em comum entre as empresas que crescem de forma exponencial no mundo. Outro grande líder, Márcio Fernandes, escreveu: felicidade dá lucro. Ou seja, quando eu tenho pessoas mais felizes, quando eu trabalho com pessoas mais felizes, a tendência é que elas sejam mais produtivas, tenham menos interferências e mais performance. Isso gera resultado. Mas qual que é o caminho para a felicidade? O Márcio traz clareza de propósito, clareza de sentido. Olha que interessante, a Meaningful Brands, que é uma instituição aí de pesquisa, fez uma pesquisa e concluiu que as pessoas não ligariam se 74% das marcas elas desaparecessem. Ou seja, como assim? Se a sua marca desaparecesse, né? Se a sua marca não existisse, será que as pessoas ligariam? O que o mundo perderia se a sua empresa não existisse? Essa é a grande sacada aqui. É você perceber que se não tiver uma causa, se não tiver um sentido, sua marca vai embora, desaparece e as pessoas simplesmente não ligam, não se importam. Época Negócios, empresas com propósito têm os melhores resultados no longo prazo. No painel do Fórum Econômico Mundial, as pessoas discutiram lá como construir empresas e a importância de construir empresas que pensam além do lucro. Pequenas empresas, grandes negócios, empresas com propósitos e valores humanos atraem talentos, fidelizam clientes. Claro, quem é que não quer trabalhar numa empresa que tem um sentido maior? Quem é que não quer continuar comprando de uma empresa que não está ali apenas pelo lucro? Super varejo, mais amor, mais valor. Ter um propósito claro é o que vai guiar as relações com os seus clientes. Então o varejo, a indústria, cada vez mais conectados com esse movimento. Forbes, falando muito sobre isso, The future of business is purpose. O futuro dos negócios é o propósito. Negócios regidos por propósito crescem muito mais do que os outros. Ou seja, a Forbes, Harvard, como a gente já viu, Gazeta do Povo, empresas com propósito vendem mais, vendem melhor e ajudam a melhorar o mundo. Então, são muitos indícios, né? Mais uma vez, há empresas que existem para fechar vendas, outras para conquistar o mercado. Algumas, no entanto, fazem verdadeiramente a diferença e entregam valor. O futuro do varejo consiste na capacidade de criar produtos e serviços que compartilhem propósitos e valores humanos. Ou seja, cada vez mais essa clareza. Endeavor Brasil, lucro com justiça social, competição com espiritualidade, eficiência com bem-estar. Atualmente, ter um propósito faz toda a diferença. E quanto antes você descobrir o seu, melhor para a sua empresa. Eu vou repetir, a Endeavor Brasil. Quanto antes você descobrir o propósito do seu negócio, melhor para a sua empresa, melhor para a sua vida e, acima de tudo, melhor para a economia, melhor para o mundo. Harvard Business Review fizeram um estudo só para falar de propósito, o case do propósito nos negócios. E olha que interessante, 58% das empresas que possuem um propósito conseguem alcançar resultados superiores. Esse foi o resultado da pesquisa de Harvard. 84% dos executivos acreditam que uma organização com propósito, além do lucro, tem performance maior. Harvard. 89% dos executivos acreditam que uma organização com propósito consegue maior satisfação dos colaboradores. 85% preferem recomendar empresas que têm um propósito bem definido. 81% acreditam que uma organização com propósito entrega serviços melhores. 80% acredita que uma organização com propósito tem maior índice de fidelização de clientes. Cara, não tem mais muito o que falar. É fato, né? É uma realidade. O Great Place to Work, que vê aí, que mede e classifica as melhores empresas para se trabalhar no mundo, trouxe essa clareza aqui pra gente, de que as melhores empresas para se trabalhar têm um retorno anual muito maior do que aquelas que não são consideradas melhores para trabalhar. E ter um propósito claro está diretamente ligado a ter um ambiente que seja bom para trabalhar. Ou seja, as empresas que têm uma clareza de propósito e transformam seus ambientes em um lugar bacana de se trabalhar, tendem a faturar muito mais. Então, você já deve, nesse momento, ter percebido, né, a importância de ter um propósito nos negócios. Hoje, essa crise que a gente vive, que é a crise de significado, é uma das principais responsáveis pelo caos que o mundo vive. E ter um propósito claro, protagonizar essa transformação, é o que vai fazer a gente mudar o mundo para melhor. Quando a gente vê o propósito
e o mundo com propósito e o mundo sem propósito tem uma série de diferenças. Vamos ver isso juntos rapidamente. Uma empresa sem propósito, ela quer ser vista. Então o foco é sempre em ser vista, ser percebida. Com propósito, a empresa ela quer servir. E ela sabe que quanto mais ela servir, naturalmente o resultado vem. Sem propósito, a empresa quer ser a melhor do mundo. Então como é que eu posso fazer para a minha empresa ser a melhor do mundo? Com propósito, a empresa quer ser a melhor para o mundo. Ou seja, a empresa ela quer colocar os seus talentos a serviço de algo maior do que ela mesma. O paradigma muda. Sem propósito, o foco é no eu. Com propósito, o foco é no nós. Sem propósito, nos tornamos seres humanos. Mas com propósito, somos seres humanos. Sem propósito, o foco é sempre na escassez. Com propósito, a gente é mais abundante. Sem propósito, a gente vive o mundo dos negócios egocêntricos. E com propósito, o mundo dos negócios ecocêntricos. A relação é ganha, ganha, ganha. Ganha a empresa, ganha o cliente e ganha o mundo. Simples assim. Não há mais aquela relação de, para você ganhar, alguém tem que perder. Esse novo mundo dos negócios começa a mostrar que a colaboração é um grande negócio. E aí a gente percebe que não é só sobre ter propósito, entender a diferença que você quer fazer no mundo. É sobre também ter performance. Não adianta só eu ter propósito, sonhar, ter muito desejo de transformação, mas não materializar isso, não fazer acontecer, não executar, não ter gestão, não ter processo. Se você tem só propósito, mas não tem performance, você vira uma empresa fantasma. Mas se você tem só performance, ou seja, executa, mas não tem clareza do sentido por trás disso, você vira uma empresa zumbi. Ou seja, é muita realização, mas sem uma consciência maior. E a grande sacada é perceber que propósito e performance caminham lado a lado para construir uma empresa única. Eu tenho clareza da diferença que eu quero fazer no mundo, eu tenho clareza do valor que eu quero gerar para a sociedade, eu tenho clareza de qual que é o sentido por trás do meu negócio, mas eu também tenho gestão, eu tenho performance, eu tenho resultado, eu tenho eficiência. O Márcio Fernandes ele fala afetividade e efetividade. Eu conecto os dois. E esse é o grande segredo para poder construir negócios altamente lucrativos e exponenciais nesse novo momento. Unir esses dois vetores. Para fechar esse nosso momento, eu queria dizer que existem basicamente dois tipos de empresas, ok? De um lado, nós temos as empresas que têm um propósito. E do outro lado, as empresas que vão desaparecer. Simples assim. E o meu convite é para que você possa integrar esse grupo, o grupo das empresas que tem um propósito claro e que possa, de fato, oferecer valor para o mercado e colher benefícios imensuráveis. Eu colhi na prática na Eusaria, eu colhi na prática na Casulo, eu tenho ajudado milhares de pessoas, mais de uma centena de negócios a colherem esses benefícios e eu queria contar com você para poder honrar essa oportunidade, protagonizar a sua carreira, ativar o propósito do seu negócio e fazer parte da mudança. O Raj Sisodia, ele fala o seguinte, ele é o fundador do Capitalismo Consciente, ele fala o seguinte, se você não faz parte da cura, o seu negócio automaticamente faz parte da doença. Espero profundamente que o seu negócio faça parte da transformação. Protagonize essa mudança e realmente seja um agente de transformação na nova era dos negócios, a era do propósito nos negócios. Te vejo aí na segunda aula aí. Segunda aula a gente vai falar sobre como descobrir o propósito do seu negócio. Então a gente vai entender um pouco mais sobre esse método, de como a gente pode realmente olhar para dentro e ter uma clareza de propósito no nosso negócio. Espero que tenha feito sentido para você. Não esquece de compartilhar essa semana com outras pessoas da sua rede que você acredita que também podem se beneficiar. E vamos junto, cada vez mais adiante, né? Cada vez mais em frente aí, na direção de um mundo mais consciente, mais humano, através do propósito dos negócios. Beleza? Tamo junto, foi uma honra e até a aula 2.